Sermão no livro do profeta Ageu, capítulo 1, versículo 1. Nós teremos o nosso último sermão no versículo 1 do livro do profeta Ageu. Último sermão no versículo 1 do primeiro capítulo do livro do profeta Ageu. Sexta parte. Livro do profeta Ageu. Assim diz a palavra de Deus. No segundo ano do rei Dário, no sexto mês, no primeiro dia do mês, veio a palavra do Senhor por meio do profeta Ageu a Zorobabel, filho de Sealtiel, governador de Judá, e a Josué, filho de Josadaque, o sumo sacerdote, dizendo: Amém. Durante os sermões, irmãos, no primeiro versículo, no livro do profeta Ageu, nós temos visto continuamente que a igreja, após o exílio, após o cativeiro babilônico dos judeus, ela se encontra em uma profunda crise espiritual. Lembre-se que nós vimos nos sermões até agora que eles estão há cerca de 16 anos adiando a reconstrução do templo. E que o pecado a qual Deus está enviando o profeta Ageu para repreendê-los não é meramente a reconstrução de um lugar físico, de um templo. Deus os está repreendendo pelo pecado do desprezo a Ele mesmo. O adiamento da reconstrução do templo é um sintoma, é um sinal de um pecado e de uma doença muito mais grave e ardilosa. Eles estão negligenciando a religião. Eles não estão preocupados com a glória das ordenanças divinas no culto do templo. Eles não estão preocupados que o Senhor tenha a sua casa e um lugar a qual Ele prescrevera para ser adorado. Eles estão desanimados porque os samaritanos se levantaram. Eles estão desanimados com as proibições do Império Persa. Eles estão tomados pela indiferença. É uma situação de crise. Mas eles não estão gemendo de tristeza. Eles não estão sentindo dor alguma. Nós vimos diversas e diversas vezes durante esses sermões que os judeus estão simplesmente apáticos. Eles estão simplesmente preguiçosos. Não há qualquer dor, qualquer tristeza. Eles estão vivendo as suas vidas como se não houvesse problema algum em postergar, em adiar, em deixar por tanto tempo a obra da restauração. E isso se tornou mais grave, porque não somente o povo, não somente a massa, mas as próprias autoridades estão ociosas. As instituições do governo civil, Zorobabel, a instituição do ministério, do ensino, Josué, o sumo sacerdote, também foram contaminados com a falta de afeição. O atraso do templo, irmãos, é a falta de amor a Deus, a falta de amor à sua glória. Eles foram contaminados com a doença terrível da mornidão. É um caos generalizado. É uma doença epidêmica. O povo, as autoridades, todos estão tomados com essa apatia. Todos estão infectados com a insensibilidade religiosa. Não há mais qualquer dor,
qualquer picada à consciência, qualquer aferroamento da alma, porque as ordenanças divinas estão sendo deixadas no esquecimento. Nós vimos no último sermão que isso se torna ainda mais alarmante, porque vemos que o próprio sumo sacerdote, Josué, filho de Josadaque, também era culpado desse pecado. E o pecado de Josué se torna ainda mais grave, porque era a sua função ensinar o povo. Era obrigação de Josué admoestar os judeus a voltarem a construírem o templo, a reiniciarem a obra que foi interrompida. E ele era certamente um dos principais interessados, uma vez que a sua vocação, o sumo sacerdócio, era realizado no templo. Não havia templo e, portanto, Josué não poderia desempenhar corretamente a sua vocação. E o mau exemplo de Josué, nós vimos no último sermão, ele é muito mais perigoso do que aquele que nós vimos em Zorobabel. Porque nós tendemos a depositar a nossa confiança, nós tendemos a seguir os exemplos das autoridades eclesiásticas. Se Zorobabel estava apático, ele era um governante civil. Mas se Josué, aquele a qual o ofício é feito no templo, o descendente de Arão, aquele que tipifica Jesus Cristo, está apático, está ocioso, isso é muito mais venenoso. Nós, irmãos, tendemos a querermos nos espelharmos nas autoridades eclesiásticas, o que não é ruim em si mesmo, o que não é em si mesmo ilegal, porque todo ministro, todo pastor, todo oficial deve ser um exemplo de zelo, de afeição. Mas Josué estava inerte, estava preguiçoso, ele estava parado. E por isso que o seu exemplo é duplamente mais danoso. Porque aquele que deveria suprir a falta de Zorobabel, se o povo não encontra no governante civil estima e afeição pela causa divina, se espera que no ministério, que naqueles que devem ensinar a Escritura, se encontre o apreço, a afeição, o zelo, o calor, o fervor espiritual. Mas neles não há nada. Mas em Josué, a ociosidade, a apatia, a preguiça. O exemplo de Josué é duplamente mais grave. Todo o povo, irmãos, devemos ter isso em mente. Todo o povo estava observando a ociosidade de Josué, o mais alto oficial da igreja, que ocupava o mais alto nível, o sumo sacerdote, não se importava com a religião. E esse exemplo dele estava deixando o povo também mais ainda preguiçoso. Ele não estava levando, como deve ser a obrigação de todo oficial na igreja, levar as pessoas a serem mais piedosas, levarem as pessoas a serem mais diligentes. Pelo contrário, Josué, pelo seu exemplo pecaminoso, estava levando os judeus a serem mais e mais preguiçosos. Mas isso não é somente um pecado de Zorobabel. Isso não é somente um pecado de Josué. Esse é um pecado nosso. E todos os judeus, aquelas 50.000 pessoas que nós sabemos que voltaram para construir o templo, eles estavam pecando de uma forma especial. Uma forma a qual tudo, eles juntos, Zorobabel, Josué, nós, o povo, pecava de tal forma que era muito mais grave do que se olharmos para eles separadamente. Por quê? Quando Deus separa um povo para iniciar uma reforma, quando Deus separa um remanescente
para iniciar um trabalho de restaurar a religião. E ainda existe uma multidão dispersa no cativeiro. Ainda existe a grande parte da igreja obscura no cativeiro. Então aquela parte que foi chamada para restaurar a ordem correta, ela fica sem força, ela fica esmorecida, quando aquela parte que foi chamada para dar o esplendor e a glória da religião, enquanto a maioria está nas trevas e na escuridão, quando aquela parte reformadora fica esmorecida e sem força, isso contribui para aumentar a cegueira espiritual e a estagnação do restante, que jamais saíra do exílio. Lembrem-se que a maioria do povo judeu estava espalhada no Império Persa. Foram 50.000 que voltaram para Jerusalém. A maioria, como vemos no livro de Esther, está dispersa, espalhada no Império Persa. Há somente um remanescente, uma parcela do povo que voltou para restabelecer a ordem correta. Somente uma pequena parte. Essa minoria, que era mais fiel, mais zelosa, tornou-se fria. Se a minoria zelosa que se tornou fria, o que nós devemos pensar da maioria que não saiu do cativeiro? Se aqueles que resolveram deixar suas coisas do império e voltarem para a terra prometida, agora se encontram sem qualquer afeição, sem qualquer estima, o que nós devemos pensar do restante que nunca se moveu para ir a Jerusalém? Se aqueles que deveriam estender uma bandeira em prol da religião começam a dormir, digam-me, irmãos, qual é a situação daqueles que nunca despertaram? Se está ruim os que se acordaram, então como devem estar aqueles que nunca saíram do sono? Se os poucos que estavam trazendo o brilho e o esplendor da igreja são tomados novamente pelas trevas, então o que devemos pensar daqueles que nunca viram a luz? Se os judeus, os 50.000, a minoria fiel, que foi levantada, como nós vimos, desde o primeiro sermão, para restabelecer o esplendor e a glória da igreja, agora voltam às trevas, o que devemos pensar da situação daqueles que nunca saíram da escuridão do Império Persa? Não é somente, irmãos, o exemplo de Josué, o sumo sacerdote, e dos demais representantes que devem nos deixar horrorizados. Todo o povo estava sendo venenoso e prejudicial aos interesses da religião, não somente em Jerusalém, mas no mundo todo. E principalmente para os seus irmãos no cativeiro. Todo o mundo estava olhando para aqueles 50.000 que voltaram sob o decreto de Ciro, cumprindo a profecia do profeta Jeremias para reconstruírem o templo. Todo o mundo estava vendo como o Deus dos judeus os libertou e agora os trouxe para reconstruir a sua casa. Os seus irmãos estavam vendo eles retornarem a Jerusalém. Mas essa apatia, esse esfriamento estava dando um testemunho a todos, ruim, um testemunho venenoso, um testemunho que prejudica a causa de Deus na terra. É um sinal, irmãos, de tristes tempos, é um sinal de tempos de choro, quando aqueles que começaram tão bem definham. É um sinal de tempos que devemos prostrar os nossos joelhos, quando aqueles que começaram tão zelosos se tornam tão frios.
Quando aqueles que tinham tanta afeição agora se encontram indiferentes. Porque isso coloca, irmãos, em desonra. Isso coloca em xeque a veracidade da causa divina. Isso coloca em xeque a necessidade de uma restauração da igreja. Se os zelosos não têm mais força, se os 50 mil não fazem mais nada, e nós? O que faremos? Se eles que foram lá encontraram obstáculos e ante os obstáculos sucumbiram, nós não faremos nada. Vejam o perigo quando aquela parte fiel esmorece. Se o pecado de Josué nos deixa horrorizados, se o pecado de Zorobabel nos deixa, de fato, estarrecidos, o pecado de todo o povo, dando mau exemplo para os cativos e dando mau exemplo para todo o mundo, deve nos deixar ainda mais atônitos. Isso deve nos levar, irmãos, a uma consideração profunda sobre a indignidade especial dos pecados da igreja aos olhos de Deus. Porque os pecados da igreja, porque os pecados do povo de Deus, eles são mais agravados aos olhos do Senhor. Porque Deus considera as iniquidades do seu povo, as nossas iniquidades, como mais ofensivas a Ele do que aquelas que são feitas pelos ímpios. Em Amós, capítulo 3, versículo 2, Deus disse assim: de todos os povos da terra eu somente conheci a vós, Israel. Por isso eu punirei vocês pelos seus pecados. Talvez pensemos, por qual razão? Se o Senhor conhece, se o Senhor amou o seu povo, então Ele deveria passar a mão sobre eles. Ele deveria simplesmente ignorá-los. Mas o ponto é que Deus não admite que aqueles que são trazidos ou aproximados dEle, que são sobre eles colocados o seu santíssimo nome, se comportem de forma desprezível e não correspondendo à digna vocação a qual foram chamados. E no caso especial do nosso texto, cujo pecado é a negligência da religião, por meio do atraso da restauração do templo, as razões que deixam o pecado do povo agravado, que deixam o nosso pecado agravado, não é meramente termos conhecimento. Quando nós falamos sobre agravamentos do pecado, nós sempre falamos, em primeiro momento, que conhecermos mais, que sermos mais dotados do conhecimento das verdades divinas, agrava os nossos pecados, do que se fôssemos meramente ignorantes, de fato. Mas não é só por causa disso que nossos pecados são agravados. Vejam, eles tinham poder. Eles foram trazidos para a terra prometida. Eles tinham a ordem de Jeová que deveriam se empreender em tal obra. Mas eles pararam. O nosso pecado, irmãos, é ainda mais grave do que o deles. Vejam, eles tinham conhecimento. Eles tinham poder. Eles não estavam lá no outro lado do mundo. Nas Ilhas Britânicas, eles estavam na terra prometida, em Israel, em Jerusalém. Eles estavam perto e não longe. Eles já tinham trilhado todo um caminho para chegarem a Israel. Mas ainda assim, estando lá, perto, e com todas as ferramentas na mão, eles não fizeram nada. 16 anos em que o templo é adiado. Mas o nosso pecado é muito mais grave do que o deles. Porque nós temos poder, como eles têm, mas não fazemos nada. Nós temos tempo e nada acontece. Nós temos liberdade. Eles não tinham, nós temos liberdade e nada é realizado. Entenda uma coisa, liberdade na Escritura implica responsabilidade. Quanto mais livre nós somos
para desempenharmos uma reforma, para nos dedicarmos aos deveres sagrados. Quanto mais liberdade, mais tempos nós temos, mais nós somos responsáveis se formos negligentes. Mas nós temos poder, nós temos conhecimento, nós temos o conhecimento da luz de Cristo, nós temos a liberdade, mas nada é realizado. O que isso mostra? Apesar de todas as milhares de desculpas que tão rapidamente o nosso coração pecaminoso usa ou utiliza, o que isso mostra? Sejamos sinceros, não nos importamos. Não nos importamos com a reforma da religião. Não nos importamos com a restauração da casa de Deus. Porque temos tudo e não fazemos nada. Veja, não será somente o nosso conhecimento que testemunhará contra nós. No juízo divino, as nossas mãos, as nossas camas macias, elas irão testemunhar contra a nossa preguiça. O exemplo de Josué como sumo sacerdote é terrível. O exemplo dos judeus aqui pós o exílio é alarmante, mas o nosso, viver nos tempos do Evangelho, nos tempos a qual temos garantias, é duplamente mais horrível, duplamente mais grave. Porque nós temos agido contra todas as garantias, as promessas, a qual o Senhor Deus deu em sua palavra. Então, se nós vimos até agora, que há pecado em Zorobabel, que há pecado em Josué, contemplem que todo o povo está agindo de forma venenosa. A negligência deles está dando um testemunho ao povo no cativeiro e a todo o mundo. A religião de Jeová não é tão importante assim. As nossas próprias coisas são mais importantes. Os nossos próprios cuidados são mais dignos de atenção. Mas neste último sermão, no versículo 1, nós devemos observar com atenção, irmãos, algo importante. É que Zorobabel e Josué não podem ser vistos separadamente. Josué e Zorobabel não podem ser vistos como figuras sem uma relação, sem uma associação. O governo civil, Zorobabel, o ministério, eles não possuem meramente funções separadas em relação à religião, mas eles devem conjuntamente, em uma cooperação ativa, usar os seus poderes em prol da causa divina. Tanto Zorobabel como Josué devem trabalhar juntos na reconstrução do templo. O que isso significa? Eles não podem trabalhar como se o outro não existisse. O governo civil não pode empreender uma reforma como se não houvesse uma igreja, como se não houvesse um ministério. O ministério não pode simplesmente empreender uma reforma sem convocar, sem chamar e sem dizer que o governo civil possui uma responsabilidade. Cada um em sua devida esfera deveria apoiar e promover o trabalho do outro. Zorobabel deveria apoiar Josué. Josué deveria apoiar Zorobabel. Deus está convocando aqui, irmãos, no primeiro versículo, tanto o poder civil como o ministério, representados por esses dois homens, para serem diligentes no avanço da religião, não somente em Judá, mas em todo o mundo. O trabalho a qual Deus os está chamando aqui tem efeito sobre toda a terra, porque é onde haverá um brilho, um farol da religião divina, onde há o templo. Se nós prestarmos atenção, nós veremos que nas Escrituras Sagradas, quase todas as vezes,
Zorobabel e Josué são mencionados juntos. Nós lermos Esdras, Neemias, se nós lermos os profetas, Ageu, Zacarias, veremos que na maioria das vezes, Zorobabel e Josué são mencionados juntos. No livro do nosso profeta, do profeta Ageu, somente uma única vez. Uma única vez. Um deles é mencionado separadamente, que é na última profecia, onde é mencionado somente Zorobabel. Entretanto, em todas as outras passagens, Deus está dizendo, está falando a Zorobabel e a Josué. E por que eles são sempre mencionados juntos? Porque Zorobabel e Josué são sempre mencionados em uma unidade. Nós já vimos até agora os pecados, a gravidade particular de cada um deles. Mas por quê? A Escritura faz questão de mencioná-los juntos. Lembre-se, novamente, que Zorobabel e Josué não são pessoas privadas. Eles não são pessoas cujo trabalho é somente para suas casas, somente para si próprios. Eles são pessoas públicas. Eles exercem funções públicas. Eles são pessoas que desempenham funções que afetam todo um povo, toda uma nação. Zorobabel e Josué, eles representam, isso deve ficar bem claro em nossas mentes, o governo civil e o ministério da palavra, ou o ensino. Zorobabel é o governador de Judá, o governo civil, o poder civil. Josué é o sacerdote que ensina a lei. Ele é o ministro ordinário de ensino, o ministério da palavra. Então, quando a Bíblia menciona tantas vezes esses dois homens em conjunto, ela está mostrando que há uma necessidade dessas instituições, governo civil e ministério da palavra, se unirem em esforços e desígnios para a restauração da religião. Isso significa, irmãos, que uma reforma, ela deve trazer novamente essas duas grandes instituições para a submissão a Deus. Que uma reforma deve fazer com que essas duas instituições trabalhem conjuntamente para estabelecer a glória de Deus em toda a terra. E por isso, no livro do próximo profeta, Zacarias, é dito que ambas as instituições, governo civil e ministério da palavra, devem trabalhar, devem estar ao lado da igreja para apoiá-la, para ajudá-la nas propagações das verdades divinas. E nós devemos entender esta profecia de Zacarias, porque ela diz respeito a exatamente como Deus quer que Zorobabel e Josué iniciem o trabalho da reforma nos tempos de Ageu. Então vamos ler Zacarias, capítulo 4, versículos 2 e 3. Zacarias, capítulo 4, versículos 2 e 3. Diz assim: E disse-me, o que vês? E eu disse, eu olhei, e eis que vejo um castiçal, Zacarias capítulo 4, versículo 2 e 3. E eu disse, eu olhei, e eis que vejo um castiçal todo de ouro, como um vaso no seu topo, e com 7 lâmpadas sobre ele, e 7 canudos para as 7 lâmpadas que estão no seu topo, e 2 oliveiras junto a ele, uma do lado direito do vaso e outra do lado esquerdo. Nós temos aqui, irmãos, uma profecia, ou uma visão a qual o profeta Zacarias vê, que é extremamente importante
em toda a Sagrada Escritura para compreendermos como o ministério e como o governo civil devem trabalhar conjuntamente para promoverem a reforma. Lembre-se a primeira coisa, que Zacarias também é um profeta da restauração, tal como Ageu. Ele está profetizando após o exílio. Na verdade, Ageu e Zacarias são profetas contemporâneos. Eles estão ali levantados em um mesmo período para juntos motivarem o povo a reconstruírem o templo. Só que existe uma diferença significativa entre Ageu e Zacarias. Quando Zacarias, cujo significado é Jeová lembrou, Deus lembrou, é levantado como profeta, Deus já tinha dado força ao povo para reiniciar os trabalhos. Ageu vem primeiro. Ele motiva, ele encoraja o povo a começar os trabalhos. E depois disso, Deus levanta Zacarias para reforçar ainda mais a mensagem da reconstrução do templo. Então Zacarias não está se dirigindo tanto a um povo apático e indolente como Ageu. Zacarias agora está se dirigindo a mais um povo desanimado por causa dos obstáculos que o império persa estava colocando. Eles estão desanimados, como veremos no capítulo 2 de Ageu, porque eles olham para o templo e veem algo pequeno. Não veem a pompa, a grandiosidade da época de Salomão. E por isso eles ficam desanimados. Zacarias está profetizando para um público parecido com o de Ageu, mas agora estando parados por outros motivos, ou por alguns motivos que não são mais tanta indolência, a apatia e a indiferença, mas o medo, o senso da pequenez e que o trabalho não é tão grande. Então, no capítulo 4 de Zacarias, o objetivo de Deus, por meio do profeta, é assegurar ao povo que o templo será reconstruído. Que apesar de todas as dificuldades, Deus aqui no capítulo 4 está consolando o povo, dando a eles encorajamentos, coragem, para que eles consigam empreender a obra para a qual foram chamados. Por quê? O próprio Deus, com o seu braço forte, irá dar-lhes força. Então a visão que Zacarias tem aqui, ela diz respeito justamente a coisas que deixarão o povo encorajado a construírem um templo. Qual é a visão do profeta? Nós vimos no versículo 2, Zacarias 4, que a visão do profeta é que ele vê um castiçal. Ele vê um castiçal com 7 lâmpadas. Ou seja, um candelabro de ouro. Ele está vendo um castiçal que é um candelabro de ouro. O candelabro era um item sagrado, a qual existia tanto no tabernáculo como no templo. O candelabro do tabernáculo também tinha 7 lâmpadas, 3 de um lado, 3 de outra e uma lâmpada no centro. É o que nós vemos em Êxodo, capítulo 25, versículo 31. Vemos o candelabro de ouro em 1 Reis, capítulo 7, versículo 49. Mas qual é o significado do candelabro? O que o candelabro significa? A Escritura deixa muito claro. Não é difícil de saber qual é o significado profético do candelabro, porque o próprio Espírito Santo, na Sagrada Escritura, nos disse o que significa. E lembre-se, a Sagrada Escritura é o seu próprio intérprete. Então vejamos Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. E deixem as suas Bíblias ainda abertas em Zacarias. Apocalipse, capítulo 1, versículo 20. Diz assim
o mistério das 7 estrelas, que tu vistes em minha mão direita, e o dos 7 candelabros de ouro. As 7 estrelas são os anjos das 7 igrejas, e os 7 candelabros que tu vistes são as 7 igrejas. Então observem, Deus aqui, o Espírito Santo, está dizendo que os 7 candelabros correspondem às 7 igrejas da Ásia. Cada candelabro representa uma igreja. Então, o candelabro em Zacarias 4 é a igreja dos judeus. Só havia uma igreja, a igreja que estava em Israel, a igreja visível, estava confinada a uma nação. Então, o candelabro, ele representa a igreja. E esse, irmãos, é um símbolo muito adequado. Nós podemos nos perguntar, ora, por qual razão o candelabro é usado como símbolo da igreja? Veja, o candelabro, ele não possui luz em si mesmo. Um castiçal não possui luz em si mesmo. A luz é acendida ou colocada nele, mas ele em si mesmo não possui luz alguma. A luz é acendida ou colocada nele para que ilumine ao redor. Assim a igreja é um castiçal, é um candelabro, porque ela não tem luz em si mesma. Ela recebe a luz da verdade de Jesus Cristo. E com essa luz ela brilha para iluminar o mundo em trevas, o mundo tenebroso. É por isso que a igreja aqui é comparada a um candelabro. Ela é comparada a um castiçal que não tem luz em si mesma, mas que recebe a luz da verdadeira religião e faz essa luz brilhar em todo o mundo que está em trevas. A igreja não é a criadora da luz. A igreja não é a autora da luz. A igreja recebe a luz. A igreja recebe a escritura. A igreja recebe a doutrina. E portando a verdadeira religião entregue na escritura, ela resplandece ao mundo corrupto. É isso que a igreja é para o mundo. A igreja é para o mundo a luz que ilumina, que resplandece porque e quando porta a verdade de Deus. Agora, nós sabemos que o candelabro é a igreja, mas Zacarias vê mais. Ele vê no versículo 3, é dito, e 2 oliveiras junto a ele, ao castiçal, ao candelabro, uma do lado direito do vaso e outra do lado esquerdo. Então, Zacarias vê ao lado do candelabro, em cada lado do candelabro, uma oliveira. E no versículo 12 é dito algo interessante, que essas oliveiras estão escorrendo um óleo sagrado para manter o candelabro aceso. Vejamos lá, versículo 12, Zacarias 4, 12. E respondendo-lhe, outra vez disse: o que são esses 2 ramos de oliveira que através de 2 canos dourados escorrem de si o óleo dourado? Então observe, essas 2 oliveiras, que estão cada uma em cada lado do candelabro, estão escorrendo um óleo dourado para dar combustível, para acender o castiçal. Agora, esse óleo não é prensado. Não é dito que esse óleo é prensado pelos homens, mas que as 2 oliveiras estão voluntária, livre e continuamente fornecendo óleo para fazer a luz do castiçal continuar acesa. O que isso significa? Que as 2 oliveiras estão dando força e apoio para que a igreja, que é o candelabro, continue a brilhar. Mas a pergunta é, e é a pergunta de Zacarias: o que são as 2 oliveiras? O que são essas 2 oliveiras que estão dando força, apoio, que estão fornecendo combustível ou óleo dourado,
Óleo dourado é óleo puro, da melhor qualidade, para fazer com que o castiçal continue aceso. No nosso texto temos a resposta. Versículo 14, Zacarias 4, 14. Então ele disse: estes são os dois ungidos que estão diante do Senhor de toda a terra. Então, aqui está sendo dito que as duas oliveiras são os dois ungidos. E no original, a expressão é os dois filhos do azeite, ou os dois filhos do óleo. Se formos traduzir dois ungidos, literalmente é: essas duas oliveiras são os dois filhos do óleo, os dois filhos do azeite. Isso indica, irmãos, que esses dois filhos foram ungidos e receberam a graça divina para, com os seus dons, que foram dados por Deus, com as capacidades que o Senhor os entregou, ajudarem a igreja em sua missão. Lembrem-se, as duas oliveiras estão dando óleo dourado para o castiçal. Ou seja, esses dois filhos do óleo, esses dois filhos do azeite, estão usando seus dons, as suas capacidades, a sua destreza, a sua sabedoria para fazer com que a luz da igreja continue acesa e brilhe para o mundo. Agora, por último, é mencionado, irmãos, explicitamente que esses dois ungidos estão diante do Senhor de toda a terra. Versículo 14, ele diz que estão diante do Senhor de toda a terra. O que significa isso? Que esses dois filhos do óleo, esses dois ungidos estão diante do Senhor. Essa é uma expressão, irmãos, que significa que eles estavam na presença de Deus, que eles estavam diante de Deus para receber as instruções e os mandamentos do Senhor. O anjo Gabriel, quando aparece ao pai de João Batista, Zacarias, não o profeta aqui, mas de Lucas 1, diz assim: eu sou Gabriel, que permanece na presença de Deus. Qual é a ideia do anjo, ou desses dois ungidos, de estarem diante ou na presença do Senhor? Era que o anjo estava pronto para prestar obediência ao Senhor. Ele estava ali perto do Senhor para receber as suas instruções, para receber as suas ordens e obedecer imediatamente. Então esses dois ungidos, eles são instituições ou seres que são instruídos por Deus e usam as suas forças para alimentar a igreja, para dá-la segurança, para fazer com que a luz da religião que foi colocada no castiçal, que é a igreja, brilhe ainda mais. E por que é dito o Senhor de toda a terra? Por que é dito o Senhor de toda a terra? É para mostrar o domínio de Deus. E onde Deus domina, esses dois ungidos devem estar continuamente ajudando a igreja a fazer a luz da verdade brilhar. O fato de ser mencionado que Deus é o Deus de toda a terra é para mostrar que em todo o planeta ou em todas as nações, esses dois filhos do óleo ou esses dois filhos do azeite devem se submeter às ordens de Jeová. Mas a pergunta é: quem são os dois filhos do óleo? Quem são os dois ungidos que foram dotados com graça para apoiarem a igreja? E para darmos ou sabermos a resposta disso, temos que ter em mente que o objetivo de Zacarias, o objetivo de Deus por meio do profeta, era justamente fortalecer o povo e fortalecer os líderes da nação para reconstruírem o templo, como nós vemos no profeta Ageu. Então, se o candelabro é a igreja,
As oliveiras que estão em cada lado da igreja, ou os 2 ungidos, ou os 2 filhos do óleo, são os governantes do povo. Tanto no Estado como na igreja, a saber, Zorobabel e Josué. Zorobabel e Josué são os 2 filhos do óleo. São os 2 ungidos que foram capacitados com a força que vem do Senhor e os dons para empreenderem a restauração da religião. Veja, como isso motiva o povo? Deus aqui está dizendo que ele capacitou Zorobabel e Josué para reconstruírem o templo. Que eles são homens que foram dotados com a força, a instrução, a garantia e a autorização divina para ajudar a igreja. Eles deveriam estar continuamente dando provisões e ajuda para contribuírem em favor do esplendor, do brilho, do castiçal, para que o candelabro fique aceso. Mas nós não podemos entender que os 2 ungidos, as 2 oliveiras, são meramente as pessoas de Zorobabel e Josué. Não. Mas sim o que eles representam. O governo civil e o ministério. As 2 oliveiras, ou os 2 filhos do óleo, são o governo civil e o ministério da palavra. Não meramente 2 pessoas, mas 2 instituições, a qual o Senhor ordenou em sua palavra, que devem prestar ajuda contínua à igreja, para que faça a sua luz resplandecer. Agora, por que eles eram chamados de ungidos? A razão para isso, irmãos, é simples. É porque os reis e sacerdotes, no Antigo Testamento, eram ungidos com óleo. Êxodo capítulo 30, versículo 30, diz assim. Êxodo 30. Êxodo 30. E ungirás Arão e os seus filhos, e os consagrarás, para que ministrem a mim no ofício sacerdotal. Veja, os sacerdotes eram ungidos. Saul, 1 Samuel 10:1, foi ungido. Davi, 1 Samuel, capítulo 16, versículo 13, foi ungido. Porque os reis e os sacerdotes eram ungidos? Isso marcava, irmãos, o derramamento do Espírito Santo para capacitá-los com os dons, com as capacidades para desempenharem a sua função. Porque há uma doutrina na Escritura que nós comumente, infelizmente, desprezamos. Mas a Escritura Sagrada ensina que aqueles que foram chamados para uma determinada vocação, eles são capacitados com os dons para cumpri-la. Quando Deus chama um homem e uma mulher para um determinado chamado, uma determinada vocação, Deus os dota, Deus os capacita com aquilo que é necessário para eles desempenharem corretamente. Se Deus chamou o homem para ser carpinteiro, isso significa que Deus deu àquele homem a destreza e a inteligência para moldar e trabalhar com a madeira. Quem colocou o entendimento no coração daqueles artífices que moldaram o templo, o tabernáculo, e cada uma das partes de ouro, de prata e de madeira? Está dito. Em Êxodo 36:1, foi o Deus de Israel que deu entendimento a Bezalel e a Lioabe, para que eles pudessem confeccionar aquelas coisas. Então, quando Deus chama na Escritura qualquer homem para uma vocação, Deus os dá os dons, Deus os dá as capacidades para cumpri-la. Agora, qual eram as 2 maiores funções do Antigo Testamento? Era a função de rei e a função de sacerdote. Quem governava o povo
na nação e quem governava o povo na igreja. Quando eles eram ungidos, isso marcava que o Espírito Santo foi dado a eles para que eles pudessem desempenhar a sua vocação. Então, nem Zorobabel, nem Josué eram em suas próprias pessoas capazes de executar os trabalhos de um ofício tão elevado, ou de ofícios tão elevados. A unção significava que eles seriam providos por Deus com os dons necessários. Nenhum homem pode empreender uma vocação ou um chamado a qual ele não tem os dons para fazê-lo. O que isso demonstra, irmãos, é que o governo civil e o governo da igreja, o poder civil e o ministério da palavra foram designados pelo Senhor. É Ele quem os estabeleceu. Mas não somente isso. O óleo, a unção, mostra que o governo civil e o ministério da palavra, eles dependem da bondade, da capacitação e da graça divina para conseguirem cumprir as suas obrigações. Em si, nenhum homem pode e nem consegue executar aquilo para o qual foi chamado, se Deus não o dotar. O magistrado civil e o ministério da palavra, ele precisa da graça de Deus para executar o chamado, para executar as obrigações a qual Deus os entregou. Então, por isso que eles são chamados de os 2 filhos do óleo, ou os 2 ungidos, porque eles foram dotados com a graça divina para usarem sabedoria, destreza, conhecimento, força, zelo, julgamento, discernimento para ajudar a igreja a resplandecer a luz do Evangelho. Deus dotou, e prestem atenção nisso, o governo civil e o ministério da palavra com o que é necessário para ajudar a igreja. Mas nós, irmãos, estamos muito distantes do verdadeiro entendimento prático dessas verdades. Nós não sabemos o que significa a doutrina da vocação. Observem que os homens, eles começam simplesmente a fazer o que bem acham. Eles começam simplesmente a se intrometer naquilo que eles pensam que devem ou que deu em suas cabeças. Mas a Escritura mostra que primeiro os homens devem ser dotados por Deus. Com os dons, eles devem ser chamados para aquela função. Adonias, irmão de Salomão, queria ser rei. Corá queria ser sacerdote. Os 2 se levantaram contra Salomão e outro contra Arão e Moisés. Mas o Senhor não o chamou para isso. Deus não chamou Adonias, nem chamou Corá para serem rei e sacerdote. E, portanto, quando Deus não chama, eles não possuíam os dons necessários para o ofício e nem podiam se intrometer neles. Quando alguém que não foi dotado com os dons se intromete naquilo a qual Deus não o capacitou, eles devem ser considerados como usurpadores, perturbadores, porque tentam se envolver com aquilo a qual Deus os privou. Agora, apliquemos isso para os nossos tempos. Existem milhares e milhares de pessoas que se aventuram naquilo que nunca foram separadas por Deus. E o que é mais comum é que todos pensam que devem pregar, que devem ensinar, que devem falar das coisas divinas com autoridade. Eles pensam, e nada é mais comum nos tempos da independência e da democracia eclesiástica, que todos podem pregar, todos podem ensinar, mas eles nunca foram separados por Deus para isso. E esse pensamento independente e moderno, que todos podem pregar, é a heresia arminiana aplicada na eclesiologia. Sim,
todo o pensamento que todas as pessoas podem pregar é a heresia arminiana aplicada nos ofícios ministeriais. Por quê? Porque os homens pensam que sem serem chamados pelo Senhor, que eles, sem os dons divinos, podem fazer algo proveitoso para a igreja. No que eles estão confiando? Na sua própria força. Assim como o arminiano pensa que chega até Deus porque ele é veloz, porque ele tem força, porque ele quis. Assim as pessoas que pensam que todos podem pregar, eles estão dizendo no final que é a própria força deles, que é a confiança no intelecto deles que os dá garantia que podem se intrometer nisso. Eles pensam que a mera eloquência ou a capacidade de reter informações é suficiente. Eles são arminianos na eclesiologia, porque estão confiando em si mesmos para fazerem algo em prol de Deus ou para Deus, quando Deus diz que primeiro devemos ser dotados com a sua graça, e assim conseguimos fazer algo. Mas se todos podem pregar, então todos devem ser dotados com os dons para o ministério. Mas Deus não deu esse dom para todos. Paulo diz: são todos apóstolos? São todos profetas? São todos mestres? São todos operadores de milagres? 1 Coríntios 12, 29, a resposta é não. Não são todos mestres, porque Deus não deu o dom de ensinar e pregar a todos. Então somente podem fazer isso aqueles que foram agraciados com Deus, com a vocação e com os dons ministeriais. Nem todos podem pregar. Somente é autorizado o ministério. Todo o resto foi desqualificado para tal obra. Por desqualificar, entenda-se, privado dos dons para pregar, para ensinar a igreja. Quando alguém tenta pregar, ensinar na igreja, sem ter o chamado divino, sem ser dotado pelo Espírito Santo com as capacidades, a única certeza que ele terá é fracasso. E por fracasso, entenda-se ensinar de modo incorreto, tanto quanto a matéria, quanto ao modo. O fracasso não é se não houver pessoas ouvindo, mas o fracasso será o erro, porque ele não foi chamado por Deus para isso. E por isso, todas as vezes, deixarei mais claro ainda, quando uma mulher ousa ensinar, quando uma mulher ousa pregar, é um desastre. Todos os ouvidos piedosos devem até sangrar de tão ruim que é ouvir uma mulher se atrever a sua boca para ensinar a igreja. Por quê? Porque ela é incapaz. Deus privou totalmente o sexo feminino da aptidão de ensinar na igreja ou em qualquer função pública. Mas elas se atrevem. Elas não têm os dons. E por isso que é sempre tão horrível. Todos devemos examinar atentamente aquilo para o qual Deus nos chamou. E é naquilo que Deus nos chamou que nós temos a sua bênção, que nós temos os dons, que nós temos as capacidades para progredirmos. Naquilo que Deus não nos chamou, não seremos úteis. Paulo disse: cada homem permaneça na vocação que foi chamado. Então Zacarias de Zorobabel tinha os dons, mas ainda mais, a instituição do governo civil e do ministério da palavra tem as capacidades para ajudar a igreja. Agora, tendo em vista, irmãos, essa profecia de Zacarias, nós conseguimos entender melhor qual deveria ser a função de Zorobabel e de Josué na restauração.
Eles deveriam estar unidos para fazerem a igreja, que estava em profundas trevas, devido ao cativeiro, devido à destruição de toda a forma externa da religião, voltar a brilhar. Era a função de Zorobabel e de Josué ajudarem a igreja que estava em trevas devido ao exílio, voltar a resplandecer a luz da religião e da ordenança e da pureza das ordenanças em todo o mundo. Eles deveriam usar a sua inteligência, a sua sabedoria, a sua força, o óleo dourado, para auxiliarem o povo e fazer a luz da verdade resplandecer em todo o mundo. Porque quando o templo fosse reconstruído, haveria, irmãos, um brilho enorme da religião que alcançaria os judeus cativos mais distantes, apesar de ser o dever deles. Nós sabemos, eles estavam dormindo. O candelabro que é a igreja, aqui nos tempos do profeta Ageu, está sem óleo, não está alimentado com óleo. A luz está se extinguindo novamente. São 16 anos e ninguém está movendo um dedo para restaurar a ordem correta. Onde estão os filhos do óleo? Onde estão o governo civil e o ministério da palavra para conceder combustível e força para a igreja a divulgar a verdade de Deus? Mas nessa situação, novamente, a qual as coisas parecem ficar obscuras, nós sabemos, Deus levanta o profeta Ageu. Nós vimos no último sermão que o profeta é um ministro extraordinário. O profeta é um mestre extraordinário. Eles não são chamados para destruir o que é ordinário. O que é ordinário? É aquilo que é comum, que Deus instituiu e estabeleceu para todas as épocas. O mestre comum da igreja veterotestamentária não era o profeta, eram os sacerdotes, eram os levitas que deveriam estar espalhados em Israel, como está em Deuteronômio capítulo 30, para ensinar a lei. Ageu não foi levantado por Deus para tirar a autoridade de Zorobabel e nem de Josué, mas para acordá-los e torná-los novamente úteis em sua função. Ageu é uma testemunha em tempo de sonolência sobre a necessidade dos governantes da igreja e da nação se levantarem, se arrependerem de seus pecados e retornarem à obra do Senhor. Ora, tudo isso que tenho falado, irmãos, são pontos evidentemente escatológicos. Tudo isso que tenho falado até agora são pontos evidentemente que dizem respeito às coisas dos últimos dias. Desde o primeiro sermão, nós sabemos que os eventos no tempo do profeta Ageu, eles prefiguram os tempos da igreja agora, saindo do cativeiro babilônico espiritual para uma reforma genuína. Então, esses acontecimentos dos dois filhos do óleo, Zorobabel e Josué, dormindo, nos mostram o que devemos esperar ou o que está acontecendo em nossa época. Antes da verdadeira restauração da igreja, haverá uma grande indiferença dos governantes civis, dos ministros e dos pastores em relação à condição triste e decadente da igreja. Antes da restauração ou da reforma, nós não esperemos que a magistratura e o ministério da reforma estão com o óleo dourado. Pelo contrário, eles estão corrompidos, como vemos, pela experiência com lama e esterco. Eles não estão trabalhando para a restauração, mas sepultando ainda mais a igreja
com o lixo da profanação, com o lixo da religião, com o lixo do falso culto e da visão pluralista, a visão da multiformidade. Agora, o que Ageu significa? O que Ageu está prefigurando? Ageu é um tipo de quê para os tempos finais? Para quem Ageu aponta em nossa época? Para a igreja fiel. Ageu é a igreja fiel que em meio à apostasia está clamando aos 2 filhos do óleo para que eles voltem a se submeter a Deus e restaurem o brilho, o esplendor e a glória da religião. Ageu é um tipo das testemunhas fiéis que durante a apostasia clamam para que o governo civil e o ministério da palavra voltem à submissão a Jesus Cristo. E isso foi dito pelo apóstolo João. Vamos agora analisar o que João fala. E o que João fala em Apocalipse é justamente para isso que Ageu está apontando. Ageu é um tipo das testemunhas fiéis. Apocalipse capítulo 11, versículo 3 e versículo 4. Apocalipse capítulo 11, versículos 3 e versículo 4. Diz assim: E eu darei poder às minhas testemunhas, e elas profetizarão por 1260 dias, vestido de saco de crina. Estas são as 2 oliveiras e os 2 candelabros que ficam diante do Deus da terra. Essa, irmãos, é uma descrição notável a qual devemos entender. Porque Ageu está prefigurando para os nossos tempos justamente esse grupo, as testemunhas. Primeira coisa, a palavra testemunha no original aqui é martis. De onde vem a nossa palavra marte? Que significa alguém que testemunha, alguém que confirma um fato ou uma verdade. Mártis não é em si alguém que morre. Essa foi uma ideia acrescentada gradualmente, que normalmente quem testemunha em favor da verdade cristã morre devido a esse testemunho. Mas mártis, na Escritura, é alguém que testemunha, que está diante do tribunal e é levado ou levantado para confirmar um fato ou uma verdade. Então, os fiéis aqui são chamados de testemunhas. Por quê? Porque eles estão afirmando a causa de Cristo e da religião contra a sociedade corrupta. O mundo é uma espécie de tribunal que está querendo se opor a Deus e ao seu ungido. Salmo 2. Mas Deus possui testemunhas, ou seja, fiéis, que estão se levantando diante do tribunal do mundo corrupto e dizendo: não, Deus é o único Deus e Jesus Cristo deve ser adorado. As testemunhas que estão se levantando contra o mundo corrupto e levantando uma bandeira em prol da religião. Agora, segunda coisa, eles são chamados de 2 testemunhas. Não porque são 2 pessoas literais, mas porque 2 é o número mínimo para testemunhar uma verdade. Não poderia se falar a uma testemunha, porque na lei, Cristo disse em João 8, a lei diz de Moisés, Deuteronômio capítulo 17, versículo 6, o número mínimo para se testemunhar algo é 2 pessoas. Então, não se pode ser uma, porque a lei exige 2 testemunhas.
Dois aqui não significa que é duas pessoas literais, mas que há o número suficiente para confirmar, para testemunhar a verdade diante do mundo corrupto. Mas também dois aqui aponta para algo interessante. Aponta para os três pares de pessoas que são proeminentes nas Escrituras, que eles são descritos após. Vejamos. Apocalipse capítulo 11, versículo 4. Estas são as duas oliveiras. Quem são essas duas oliveiras? Nós já vimos em Zacarias. Zorobabel e Josué. Agora versículo 5 e começo do versículo 6. E se algum homem os ferir, fogo sairá de suas bocas e devorará seus inimigos. E se algum homem os ferir, ele deve desta forma ser morto. Agora observem, estes, versículo 6, tem o poder de fechar o céu para que não chova no dia de sua profecia. Isso aponta ou lembra quem? Elias e Eliseu. Veja, versículo 4, Zorobabel e Josué. Agora, nós temos Elias e Eliseu. E por último, e tem poder sobre as águas, para transformá-las em sangue, e de ferir a terra com todas as pragas sempre que quiserem. Moisés e Arão. Então são duas, porque é o número mínimo para testemunhar a verdade. E porque essas duas testemunhas, ou esse grupo de testemunhas, estão apontando para três pares das Escrituras. O par Josué e Zorobabel, o par Elias e Eliseu, e o par Moisés e Arão. Agora, todos esses pares estão relacionados à magistratura e o ministério. Zorobabel e Josué é evidente, já vimos. Moisés era um rei, era o rei em Jezreel, era o rei de Israel, o legislador. Arão era o sumo sacerdote. Talvez alguém diga, e Elias e Eliseu eram profetas. Mas em que ou qual era o foco do ministério de Elias e Eliseu? Denunciar os pecados de Acabe e sua infame esposa Jezabel, o governo civil, e denunciar e se opor aos malditos falsos profetas de Baal, ministério da palavra. Então, tanto Josué como Zorobabel, como Elias e Eliseu, e também como Moisés e Arão, são três pares que estão relacionados à magistratura civil e ao ministério da palavra. As testemunhas são aqueles que durante a apostasia, eles estão proclamando exatamente a necessidade do poder civil e do ministério se submeterem ao Senhor Jesus Cristo. Eles são classificados ou descritos a partir de figuras no Antigo Testamento cuja luta ou a função foi de magistratura ou de governo eclesiástico, de poder civil ou de ensinar a igreja. As testemunhas são um grupo de cristãos que estão ao longo de toda a história convocando e proclamando a necessidade da magistratura e do ministério se submeterem ao Rei Jesus Cristo. Enquanto o sistema anticristão está lutando para que os dois filhos do óleo se submetam ao pecado, rejeitem plenamente a sujeição a Deus, existem testemunhas que estão lutando para que essas ordenanças voltem a promover a luz da verdade, para que elas deixem de jogar entulho e lixo no castiçal, mas voltem a dar o óleo dourado. Veja, é a essas pessoas que Ageu está
tipificando. Ageu é um tipo daqueles que são chamados para agitar a magistratura, que são chamados para agitar o ministério, para que eles voltem a se submeter a Jesus Cristo. Agora, no versículo 4 de Apocalipse, eles são chamados de as duas oliveiras. Não porque as testemunhas sejam a própria magistratura e o próprio ministério, mas porque essas testemunhas mantêm o testemunho de Zorobabel e Josué, que é o testemunho de usar os seus poderes e as suas funções para promover a verdade. Eles são chamados de as duas oliveiras, não porque as testemunhas sejam a próprio magistrado, ou porque as testemunhas são o próprio ministério da palavra. Embora muitas das testemunhas sejam ministros, mas a ideia aqui do apóstolo e de Deus é que as testemunhas sucedem todos aqueles que estão batalhando para que o trono, o governo civil, o santuário, o sumo sacerdote, o sacerdócio, o ministério da palavra, voltem à submissão à lei de Deus. Eles são chamados de duas oliveiras porque é a função deles testemunharem em favor dessas duas ordenanças que foram corrompidas pelo sistema anticristão. Agora, por último, qual é o tempo dessas duas testemunhas? É dito que eles estão testemunhando por 1260 dias. E profetizarão por 1260 dias, vestidos de saco de crina. Ou seja, 1260 anos. Porque cada dia, na linguagem profética, equivale a um ano. Deus disse assim a Ezequiel: tu sofrerás 40 dias com o povo, e eu tenho designado um dia por cada ano. Ezequiel 4:6. Então, na linguagem profética, cada dia vale a um ano. Se são 1260 dias, são 1260 anos, a qual a igreja estará oprimida, a qual os dois filhos do óleo serão mais filhos da lama e de Satanás, a qual a igreja será terrivelmente obscurecida. Apocalipse, capítulo 12, versículo 6. Vejamos. E a mulher fugiu para o deserto, onde ela tem um lugar preparado por Deus, para que a alimentassem ali por 1260 dias. Isso são tempos equivalentes. Quem é a mulher? Quem é a mulher? É justamente a igreja. Quem é o filho da mulher? É o Cristo místico. É as pessoas. A igreja foi enviada para o deserto. O deserto é um símbolo de um lugar solitário, de um lugar obscuro, de um lugar a qual a igreja está longe da visão do mundo. A igreja está obscura. Durante 1260 anos, a igreja estará padecendo sobre uma terrível escuridão. Mas durante esse tempo, haverá um grupo de testemunhas, a qual irão chamar e continuamente dizer: é necessário voltarmos à submissão a Jeová, é necessário voltarmos a Deus, a Jesus Cristo. E essa perseguição que virá sobre as testemunhas, elas vêm do poder civil e do poder eclesiástico, que irão se corromper para atacar os fiéis. Basta lermos Apocalipse capítulo 13, onde temos a besta do poder civil e a besta do poder eclesiástico, as duas se reunindo para perseguir a igreja. É o tempo da apostasia, são os tempos que nós vivemos. Mas, durante esses 1260 anos, haverá um grupo de cristãos, como Ageu, que estarão aplicando a Escritura,
ao governo civil e ao ministério que estão se rebelando contra o Senhor Jesus. A partir disso, irmãos, nós conseguimos ver claramente que Ageu é um tipo desses fiéis. Ageu é um tipo das testemunhas que clamam para que as grandes ordenanças voltem à submissão a Deus e reestabeleçam a genuína religião. Sempre haverá alguns poucos na história que, mesmo com a negligência generalizada, irá denunciar as deserções dos governantes, seja no Estado ou na igreja. Porque Deus não fica sem testemunhas na terra. Deus não deixará que a sua causa fique sem homens que se levantem por ela para confrontar e até digo, atormentar o mundo corrupto, como disse o apóstolo em Apocalipse 11. Agora a pergunta é, se na época de Ageu ele era o tipo da testemunha, em nossa época, quem são as testemunhas? Em nossos tempos sombrios, quem são aqueles que estão testemunhando? Quem são aqueles que estão testemunhando contra a corrupção do magistrado civil, que financia o ateísmo e nega a coroa de Jesus Cristo? Quem são aqueles que estão testemunhando contra a infidelidade da cristandade por ter se prostituído espiritualmente, corrompido o culto e ensinado o veneno? Quem são? Quem é as testemunhas de Jeová? Não aquele grupo herético, mas aqueles verdadeiros que de fato testemunham em prol da religião a qual Deus prescreveu na Escritura. Ainda que todo o mundo se encha de desprezo, ainda que outros se encham e digam que é orgulho, nós somos as testemunhas. Nós somos as testemunhas que devem clamar ao magistrado e ao ministério da palavra para que se voltem a Jesus Cristo. Nós somos aqueles que se apegam a toda a obra da reforma pactuada. Sim, a igreja presbiteriana reformada, pactuada, é a igreja testemunhante no Brasil. Aprove ao Altíssimo, em sua graça, nos tirar das trevas da cegueira espiritual para testemunhar em favor das suas santas verdades, para chamarmos os ministros a obedecerem novamente a Jesus Cristo, os governantes civis a jogarem as suas coroas diante do Rei dos Reis. E é por isso, irmãos, que precisamos ouvir tanto sobre reforma da religião. Porque nós somos chamados para testemunhar a essa era corrupta a necessidade de um verdadeiro arrependimento. É da natureza da igreja presbiteriana, dos reformada, testemunhar e dizer a ameaça divina contra todos aqueles que permanecem afeiçoados, que permanecem participantes da Babilônia espiritual. Nós temos essa obrigação. É por isso que eu digo, as pessoas no Brasil não sabem o que é um covenante, não sabem o que é um pactuante. Muitos pensam que um covenante é levantar uma bandeira do passado. Significa falar experiências extraordinárias, que significa discutir a história de Rutherford e Gillespie, que significa defender meramente o culto puro. Isso não é totalmente o que é ser um pactuante. Ser um covenante é estritamente ser um testemunho vivo em prol da uniformidade da religião, em prol que haja uma só doutrina, uma só adoração,
um só governo, uma só disciplina, que todos os poderes da terra se submetam a Jesus Cristo de Nazaré e que todos se submetam à verdadeira religião reformada. Todo covenante é essencialmente um testemunho vivo contra o sepultamento e o abandono da nossa reforma pactuada. É impossível separar o pactuante e o testemunho. Se nós não gostamos de ouvir essas coisas, se nós não gostamos de estudar e nos debruçarmos nesses assuntos, se nós não nos importamos com isso, se nós não damos valor a essas verdades, temos que negar a nossa posição. Temos que rasgar a nossa posição como testemunha. Temos que dizer que não somos governantes. Isso é muito grave. As pessoas gostam de lemas, as pessoas gostam de modas que passam. Não, não, não. Os governantes são as testemunhas fiéis de Cristo, que durante o tempo da apostasia dizem: é necessária uma reforma. Ah, mas não aguentamos ouvir mais isso, então que se diga até que Deus renove a sua causa, porque nós fomos levantados para isso. Mas se nós não falarmos, estamos prejudicando os interesses de Jesus Cristo. Mas Ele não deixará a si mesmo sem testemunhas. Cristo nos removerá justamente e levantará outros. Mas que tristeza, que vergonha, irmãos, sermos tão desinteressados, sermos tão preguiçosos em uma causa tão nobre, em um interesse tão santo. Se fosse pelas coisas do mundo, seríamos apressados, mas para testemunhar em favor dos direitos da coroa de Jesus Cristo, somos como vermes, sem qualquer apreço, afeição ou força. Ageu é um tipo do que nós somos agora. A igreja presbiteriana reformada, durante toda a sua história, desde os judeus, lá com os discípulos do apóstolo João, eles testemunhavam em favor da religião cristã. Vocês não podem simplesmente se abusar ou ignorar essas coisas, a não ser que neguem a posição a qual nós defendemos confessionalmente, que é a razão da nossa existência, como um grupo separado de todos os outros que declinaram da reforma pactuada. Então, com base nisso, irmãos, nós podemos derivar a seguinte doutrina: é dever da igreja fiel testemunhar contra a crise das duas grandes ordenanças, a magistratura e o ministério da palavra, a fim, com o objetivo de chamá-los a um sincero arrependimento de seus pecados antirreformadores. É dever, repito, da igreja fiel testemunhar contra a crise espiritual que há dos dois filhos do óleo. Os dois filhos do óleo estão em crise. A magistratura, Zorobabel, e o ministério da palavra, Josué, estão em crise. Eles não estão mais ajudando a igreja. Eles não estão mais apoiando a religião. É dever, então, dos fiéis, como Ageu, testemunhar contra eles e chamá-los a se arrependerem de seus pecados anti-reforma. Então vamos ver, irmãos, a partir disso, dois pecados que são anti-reforma e que foram o início também do caos que vemos hoje, tanto na magistratura como no ministério da palavra. Primeiro, qual foi o pecado que iniciou a crise no poder civil, na magistratura? Foi a tolerância dos pecados contra a primeira tábua da lei. A tolerância, o permitir, o não punir os pecados contra a primeira tábua da lei é o início ou é um profundo sintoma da crise da magistratura civil. Por quê? Uma ideia perniciosa surgiu na mente humana
que a magistratura civil, que o governo civil não deve guardar a primeira tábua da lei, que é aquela tábua que fala sobre os mandamentos que dizem respeito ao amor a Deus. Então, a ideia perniciosa disse assim: um Estado, ou uma nação, ou um povo, uma cidade, um distrito, uma província, não possuem a responsabilidade moral de amar a Deus. É isso. Em essência, em tese, é isso. Eles estão dizendo que não é responsabilidade da nação. Nação, entenda-se a nação com suas instituições, com seus tribunais, com seus sistemas de executivo, com seus sistemas legislativos, se submeterem a Deus, amá-lo, prestar honra à sua glória. Embora o salmista diga o seguinte: as nações que se esquecem de Deus serão jogadas no inferno. Salmo 9, a qual nós cantamos no último Shabat, Salmo 9, 17, diz que o Senhor jogará as nações, os povos que se esquecem dele no inferno. Um grupo herético. Ele colocou na mente da maioria das pessoas a seguinte ideia: somente indivíduos possuem obrigações morais. Somente o indivíduo João, o indivíduo Antônio, deve obedecer a Deus. Mas uma associação de pessoas em um grupo, em um corpo coletivo, não está obrigada a obedecer a Deus. Então, João e Antônio devem obedecer a Deus, mas a cidade de João e de Antônio está isenta. Não deve obediência a Deus. A João ou Antônio só podem adorar o Senhor, mas a cidade de Antônio, ou de João, que é um corpo coletivo de pessoas, pode ter milhares de deuses, pode em suas leis ordenar adoração a Baal, mas João e Antônio não podem adorar a Baal. Se isso fosse verdade, irmãos, então a implicação, a consequência é que uma nação ou um país está fora do alcance moral de Deus. Que Deus não governa moralmente, ou que Deus não pode governar moralmente um povo ou uma nação. E logo, se não há necessidade de se obrigar ou de se obedecer a Deus, eles não podem fazer bem ou mal. Deus teria, veja que absurdo, Deus teria o direito de impor as suas leis sobre os indivíduos. Mas, quando eles se associassem em corpos coletivos, Deus não mais pode obrigá-los a obedecer a eles. Então Deus pode impor a lei sobre, repito, João e Antônio. Mas João e Antônio, como um povo, como uma cidade, não devem confessar a Deus. Isso é um absurdo. Porque toda nação é vista pelo Senhor como tendo responsabilidade moral diante dele. Na verdade, na Escritura, Deus vê toda nação como uma pessoa moral, que tem vontade, que tem mente e que deve obedecer a ele. Deus disse, Jeremias 18:7, se aquela nação contra quem eu tenho pronunciado se desviar de seu mal, eu me arrependerei do mal que pensei fazer com eles. Ora, Deus está dizendo que se ele disser uma nação que irá destruí-los por causa do mal que eles fizeram, e eles se arrependerem, o Senhor não os destruirá. Ora, se a nação não é responsável diante de Deus, como entendemos Jeremias 18? E não se entenda aqui meramente nação, como a maioria das pessoas. Nação na Escritura é um corpo político, com leis, com regras, a qual as pessoas se governam, a qual Deus exige que essas leis e regras prestem reverência a Ele. Deus, em toda a Escritura, está pronunciando julgamentos contra os países, porque abandonaram a sua lei, porque estabeleciam um pecado e porque professavam a falsa religião. Qual foi a razão?
pelo qual Deus expulsou os povos cananeus. Porque Deus expulsou os povos cananeus que estavam ali em sua terra. Deus disse, Levítico 18, 24. Vamos ler. Levítico 18, 24. Não vos contamineis com nenhuma destas coisas, porque em todas estas coisas são contaminadas as nações que eu lanço fora diante de vós. Veja, Deus lançou os cananeus fora dos israelitas, por causa das coisas que foram mencionadas anteriormente. Talvez alguém diga, mas anteriormente foi mencionado o incesto, a sodomia, a bestialidade, mas também foi mencionado a idolatria. Vejamos o versículo 21. E tu não deixarás nenhum da tua semente passar pelo fogo perante Moloque, nem profanarás o nome do Senhor teu Deus, eu sou o Senhor. Um dos motivos pelos quais o Senhor expulsou os cananeus foi porque eles adoravam outro Deus, e não somente Jeová. E Deus disse, Deuteronômio 12, não fareis conforme o que estas nações fazem, porque são detestáveis, abomináveis a mim. Se as nações não são obrigadas a se submeterem a Jeová, porque a Bíblia considera que Deus fica indignado com o mal que eles fazem. Se eles não são responsáveis, eles não estão obrigados. Eles não deveriam submissão alguma. Deus não estaria zangado com eles. Mas Deus expulsa justamente os cananeus porque eles quebraram a primeira tábua. Mas o anabatismo, que foi o grupo e que infectou as pessoas com a ideia que o magistrado civil não deve amar a Deus, ele colocou nas pessoas que simplesmente o magistrado deve ser indiferente à religião. O anabatismo é um vômito da boca do diabo. O anabatismo, ele foi feito para enganar a igreja. Veja que absurdo, que absurdo. Eles defendem que o magistrado deve punir um homem que se rebela contra o governante, ou um homem que mata outro, ou um homem que faz algo de errado contra outro ser humano, mas ele deve deixar impune o homem que blasfema contra a Santíssima Trindade. Eu devo punir o homem que pisa no órfão e na viúva, mas o homem que blasfema contra Jesus Cristo, devo passar a mão por cima. É um absurdo. O anabatista defende que o ladrão de um carro, de uma moto, deve ser punido. Mas aquele que rouba a glória de Jeová para colocá-la em imagens e ídolos, deve ficar impune. Agora me diga, anabatista, a origem veio do vômito de Satanás. Jó vivia sob a economia judaica. Jó era alguém pertencente à nação de Israel? Não. E o que ele diz se ele fosse encontrado sendo idólatra? Vejamos lá. Jó 31, 26 ao 28. Jó 31, 26 ao 28. Lembre-se que Jó não vive na economia judaica. Jó não está sobre, como os anabatistas dizem, no estado teocrático. Mas ele está dizendo algo importante. Vejamos lá. Jó diz: se eu contemplei o sol, 31, 26 ao 28, quando resplandecia, ou a lua caminhando em esplendor, e meu coração foi seduzido em secreto, ou a minha boca beijou a minha mão,
Isso também seria uma iniquidade a ser punida pelo juiz, pois eu teria negado a Deus que está acima. Jó está dizendo assim: se eu olhei para o sol e meu coração foi seduzido a adorá-lo, então que o juiz me puna, que o magistrado civil faça a ira e o poder da espada cair sobre mim, porque eu prestei culto a outro Deus, além de Jeová, porque eu neguei ao Senhor, dando a sua glória, roubando a sua glória para entregar a ídolos. Jó não vivia sob a economia judaica, mas mesmo assim ele diz: sou digno de ser punido se adorei ou se prestei culto a outro Deus além de Jeová. Deixe-me dizer, irmãos, todo anabatista, todo defensor do Estado laico, pensa como Satanás. Sim, eles adotam uma filosofia diabólica. Todo anabatista pensa como o diabo, raciocina como Satanás. Cristo disse assim para Pedro: Satanás, tu és uma ofensa a mim, porque não tens gosto das coisas que são de Deus, mas das que são dos homens. Isso é o anabatismo. Eles são protetores dos direitos humanos, protetores dos direitos dos homens, mas não movem um dedo em prol da glória de Deus. O governo civil encontra-se em crise, porque adotou essa ideia satânica. Esse é um pecado anti-reforma, é um pecado a qual devemos testemunhar e jamais parar, porque ainda mais, a visão de um Estado laico, a visão de um Estado indiferente à religião, é um pecado anti-Deus. É contra o Senhor Jesus Cristo. Agora, qual é o pecado a qual devemos testemunhar que se encontra no ministério da palavra? Qual é o pecado a qual iniciou, ou que foi o início da grande deturpação do ministério da palavra? Foi o desejo, ou é o desejo de poder e superioridade na igreja. O pecado do ministério da palavra é o desejo de poder ou superioridade na igreja. E esse pecado no ministério foi encontrado desde o início nos próprios apóstolos. Vejamos lá, Lucas 22, 24. Lucas 22, 24. Lucas 22, 24. Diz assim: e houve uma contenda entre eles, sobre qual deles deveria se considerar o maior. Veja, os apóstolos, desde o início, já começaram com essa contenda sobre qual de nós deve ser o maior. Por maior aqui se entenda domínio. Qual de nós irá dominar os outros? E o Senhor Jesus Cristo os repreende, ensinando que na igreja não existe domínio. Os ministros não dominam a igreja. O ministério, os ministros são um ministério. Ministério é serviço, não dominação. Mas esse desejo de superioridade, ele continuou. Não nos apóstolos, homens santos, certamente, mas foi encontrado nos homens ímprobos, nos homens poluídos, a qual começaram a se ensoberbecer e se levantar na igreja para dominarem todos. A essência do ministério da iniquidade, que é o ministério do anticristo, é o desejo de superioridade, como o anticristo, que é o Papa. Como esse homem, ao longo da história,
ousou a se elevar acima de toda a igreja visível, de todos os outros ministros, e se elevar ao ponto de se comparar ao próprio Jesus Cristo. Foi porque a igreja visível, de pouco em pouco, fez concessões, foi deixando aqui e acolá que homens se exaltassem, que homens se elevassem acima dos outros. E foi essa sede de desejo, essa sede de ser superior, de preeminência, de ser visto, considerado como maior, dos outros atenderem, você falar, e todos se submeterem, que perverteu o governo que Cristo estabeleceu na Escritura. O Senhor Jesus Cristo estabeleceu um governo na Escritura para a igreja, no qual só existe um rei, um monarca, que é ele próprio. Mas Satanás introduziu algo. Cristo disse: não há superioridade entre os ministros. Todos os ministros da palavra possuem o mesmo grau de autoridade, não há entre eles um maior. Eles devem servir a igreja. Mas Satanás, se no magistrado vomitou o anabatismo, ele agora vomitou, usando a linguagem de Apocalipse 12, o episcopalismo. O episcopalismo é o sistema de governo a qual criou uma superioridade dentro do ministério. Como? Assim, o bispo é um ofício maior do que o ministro. Na escritura, o bispo e o ministro são a mesma pessoa. Vejamos lá rapidamente. Tito, capítulo 1, versículo 5 e versículo 7. Tito, capítulo 1, versículo 5 e versículo 7. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas que ainda restam, estabelecesses anciãos em cada cidade, como já te mandei. Versículo 7. Porque o bispo deve ser irrepreensível. Veja, ancião, ou em outras traduções, presbíteros, foi o que Paulo incumbiu Tito de fazer. E no versículo 7, nós temos Paulo dizendo: o bispo deve ser irrepreensível. Ele está dizendo qual é a característica do presbítero. Porque na Bíblia, presbítero docente, ministro da palavra e bispo são um termo, duas palavras diferentes para se referir à mesma pessoa. O bispo não é um ofício maior do que o ministro. Todo ministro é um bispo, alguém que supervisiona a igreja. Mas Satanás vomitou a ideia que, além do ministro, o bispo é alguém superior, alguém que é primeiro e maior do que o pastor. Então, antes, o governo da igreja estava concentrado em Cristo como monarca e representado pela associação dos ministros ou do presbitério. Mas agora, com os bispos, o governo da igreja ficou concentrado na mão de um homem. Um homem domina a igreja, o bispo de Roma. Um homem domina, e ouvimos falar desse absurdo que é pastores presidentes. Não existe pastores presidentes na Bíblia. Existe na Bíblia ministros. Não existe no presbiterianismo pastores presidentes. Existem homens que moderam os tribunais eclesiásticos, mas não que exercem uma dominação sobre os outros. O episcopalismo, irmãos, é um governo anticristão, porque ele introduz o mundo e sua política carnal dentro da igreja. Mas ainda, que o episcopalismo não seja adotado por muitos. Veja como ele está como ele é facilmente encontrado na mente das pessoas. O ministério, em nossa época, deixou de ser visto como algo que foi dado para a igreja. O ministério não é visto mais como algo que foi dado por Cristo para o bem da igreja. Em nossos tempos, o ministério é visto como o dono da igreja. Os ministros se acham donos da igreja.
Se acham homens que a igreja pertence a eles, enquanto na Bíblia o ministério pertence à igreja, não a igreja o ministério. O ministério é dado à igreja e não a igreja dada ao ministério. O ministério existe para a igreja, não a igreja para o ministério. Mas em nossos tempos, eles estufam os peitos, dizem, a igreja é minha, eu sou o dono, eu comando, eu sou o presidente. Isso é o episcopalismo. Os homens não existem mais, os ministros, como homens para alimentar o povo, mas como monstros que devoram a lã e massacram as pessoas. Os pastores não são mais homens que pregam para edificar a igreja, mas para extrair algo dela, para aumentar os seus estômagos, para exibir as suas capacidades intelectuais. Isso é contrário ao que Pedro disse. Pedro disse assim, primeira epístola, capítulo 5, versículo 3. Vós, presbíteros, ministros, não hajam como senhores sobre a herança de Deus. Ministros não são senhores. Eles não têm poder de dominar a fé. Mas toda a mente episcopal vê a si mesmo como o Senhor sobre todos. Já estava lá o episcopalismo. Na igreja primitiva, Diótrefes, que ama ter preeminência. João diz, eles não nos recebem. Diótrefes, que ama ter preeminência. Terceira epístola, versículo 9. Os homens episcopais, ainda que não sejam intelectualmente, amam serem vistos, aplaudidos, chamados para conferências, terem os primeiros assentos. O elogio que eles mais amam não é, este foi um ótimo sermão, aprendi da Escritura. O elogio que eles amam é, você é um grande expositor, você deve escrever um livro, você é um grande doutor. Então, o próprio povo considera esses homens como autoridades inquestionáveis. Porque são fiéis à Escritura? Não. Mas porque eles querem, porque eles dizem. Se o doutor Nicodemos diz, devemos aceitar. Mas quem é ele? Em comparação com a Escritura. Mas existem outros que são mais perversos. Ainda que falem gentilmente. Eles dizem assim. Você quer ser salmodia exclusiva? Você quer tirar os instrumentos do culto? Saiba que eu já estudei muito isso. E outros ministros piedosos também. Mas não encontramos base para isso. Ou você quer dizer que nós não estudamos? Você está dizendo que nós não estudamos o suficiente? Vejam, eles dizem assim. Se você disser que a salmodia exclusiva e tirar os instrumentos do culto é bíblico, então você está dizendo que nós estamos errados. Então eu digo, sim, e digo muito forte, sim, seus imundos episcopais, vocês não estudaram o suficiente. Vocês são cópia dos fariseus, que diziam assim, alguém dos governantes ou dos fariseus acreditou nele. Perguntaram àquele jovem, alguém dos governantes acreditou em Jesus? É essencialmente o mesmo argumento. Eles dizem, será que o Bique, que o Braille, que o Joelson defendem essas coisas? E daí? Eles são os seus bispos diocesanos. Se você está se impedindo de reformar por causa de tais homens, você pensa como episcopal. Você vacila na fé e não avança porque um mero bispo diocesano lhe disse que as coisas não podem ser assim. Nós somos presbiterianos. Nós temos a Escritura. Nós temos os padrões de fé. Eles têm homens. Nós somos presbiterianos. Nós temos a muito honrada e estimada Assembleia Geral da Escócia. A crise no ministério iniciou-se, irmãos, quando o ministério deixou de ser um ministério e passou a ser um domínio sobre a igreja. Nós temos que testemunhar contra isso. Enquanto houver desejo de domínio, de superioridade,
haverá afetação para se falar coisas novas, para se falar coisas nunca ouvidas. E quem fala novidades, certamente fala mentiras, porque a novidade é o caminho do erro. A verdade é sempre o caminho da boa vereda antiga. Aqueles que querem ser superiores, querem introduzir falsidades para serem vistos, para terem seguidores. Isso foi o início do sistema de denominações. Foram homens, como disse Paulo, nós já vimos, que queriam seguidores para si mesmos, ser vistos como os superiores. Isso foi o início da crise no ministério. Então, é inegável, irmãos, que nós vivemos em um tempo de crise. Nos dois filhos do óleo, em Zorobabel e Josué, crise nas principais ou nas duas principais ordenanças que Deus instituiu. A magistratura abandonou quaisquer pensamento de obediência a Deus. O ministério da palavra se ensoberbece para dominar. Mas aonde estão as testemunhas fiéis de Cristo para denunciar isso? Deus levanta Ageu para mover Zorobabel, para mover Josué. Eles não eram culpados desses pecados específicos que a crise dos filhos do óleo em nossa época estão passando. Mas a negligência deles, de Zorobabel e Josué, é preditiva. Está nos mostrando a situação que agora se encontra as instituições, em total desprezo à religião, em total desprezo à reforma. E nós? Nós damos um mau exemplo, porque nós fomos chamados para testemunhar. Milhares estão no cativeiro, estão esperando algo. Se nós que portamos e que recebemos a luz não fazemos nada, se nós decaímos, se nós estamos frios, então pensem o quanto pior estão as pessoas lá fora. É hora das testemunhas proclamarem a verdade. O poder civil e o poder eclesiástico precisam ser pressionados. Eles precisam sentir, não palavras afáveis, mas precisam sentir a ira de Deus porque desobedeceram ao Senhor. Eles precisam ter o senso da ira de Jeová sobre a nação e sobre a igreja. Eles não são grandes, eles não são independentes. Existe um rei sobre toda a terra, a qual devem sujeição, que é Jesus Cristo. Ageu irá anunciar a mensagem. Durante esses 6 sermões, nós temos todas as ferramentas para entender o que vem a seguir. Ele dizendo, mas a questão é, nós ouviremos o que Ageu falará a seguir? Deixemos, irmão, deixemos que o Senhor exponha o nosso pecado, que sejamos confrontados por Deus, para que possamos ser curados por Ele. Porque a graça, e a doce graça, ela abre a ferida para curar, ela causa a dor para reformar. E se sinceramente dermos ouvidos, nós temos o Deus que não pode mentir, prometendo em sua sacrossanta escritura que fará grandes coisas. Temos que dar ouvidos. Ele irá falar. Agora, o ponto é, iremos ouvir? Lembrem-se, há uma ferida. O método para curar a ferida não é cobri-la com um pano e deixar a infecção se estendendo. A graça irá tirar o pano, expor a ferida, cutucar e curá-la. Nós temos que nos reformar. Amém.